Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, eu sou o Fábio, estou de volta para a gente continuar mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Hoje, capítulo 6, vamos continuar nessa 12ª temporada através do livro de Romanos, capítulo por capítulo. Hoje, parte 2 do capítulo 6, episódio de número 959. Que bom que você está aí, Deus abençoe grandemente sua vida. Você pode ouvir e compartilhar mais de 900 episódios do podcast Entende o que Estás Lendo, uma pregação expositiva, um ensino textual, capítulo por capítulo da Bíblia, os 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos, e Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e o livro de Josué. Tudo prontinho aí para você, comentado e explicado, para você se aprofundar mais na palavra de Deus. Ajuda a gente, compartilha se você gosta, curta lá no YouTube, no Spotify, no Deezer, na Amazon, no iVox, no Podchaser, onde mais? Amazon Music, Apple Podcasts e tantos outros distribuidores de podcast, tá bom? Vamos lá? Porque o nosso tempo é curto. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, leia lá para a gente falar um pouquinho sobre o significado do batismo. Meus queridos, supor que a aceitação da graça de Deus em Cristo nos torna descuidados quanto à prática de novos pecados é compreender mal a natureza da redenção. Nós não podemos dissociar os resultados externos da obra de Cristo da consideração de seus efeitos internos sobre a mente e o coração do homem que dela se beneficia. Para uma refutação prática dessa suposição, o apóstolo ele aponta para o significado reconhecido da cerimônia na qual cada crente demonstra sua íntima relação com o Salvador. O batismo vai ser apresentado como um símbolo de uma vida transformada, o que poderia representar com mais força o abandono de sentimentos e comportamentos anteriores do que estar morto e sepultado. A alusão que nós temos a uma imersão não é questionada. E um túmulo aquático, ele vai falar eloquentemente de uma mudança de atitude em relação ao pecado e ao mundo. Nós somos constituídos de tal forma que esse apelo aos sentidos, ele impressiona poderosamente tanto o participante do ato, quanto os espectadores da cena viva. E aí a gente tem um símbolo de completa comunhão com Cristo. O seguidor de Cristo ele vai reviver em sua experiência interior a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Estes eventos foram necessários devido à presença e à enormidade do pecado. E revestir-se de Cristo, nosso Redentor, é adotar sua crucificação e subsequente triunfo como expressão de nosso ódio contra tudo que perverte a ordem do mundo. Ser imerso na morte de Cristo é render-se completamente. Oh, aleluia! Louvado seja Deus! É render-se completamente às exigências do Filho de Deus e compartilhar de sua hostilidade ao mal, regozijando-se em sua vitória sobre a morte, o túmulo e o adversário da humanidade. Ao obedecer ao seu mandamento, o discípulo demonstra sua total dedicação ao serviço do seu mestre. E aí a gente tem as características que definem e falam dessa nova vida. Emergindo do sepultamento, o cristão ressuscita com Cristo como seu exemplo, companheiro,
Sua vida passa a ser uma vida ativa, uma caminhada, não um repouso sonhador de alta absorção na bem-aventurança da nova vida. Não. O contraste com a antiga trajetória foi exemplificado na alegria, na glória da ressurreição do Senhor. O pecado não mais exercia sua influência nefasta. O corpo do Senhor ressuscitado não podia mais ser torturado com fome, com sede ou com sofrimento. O Salvador não estava mais limitado por barreiras materiais e ele foi dotado de plena autoridade do alto, coroado com esplendor cada vez maior. E quando o apóstolo viu seu Senhor, o brilho superou o sol do meio-dia. Esses triunfos eles vão se repetir em grau na vida espiritual do crente. Sim, ele se despoja das obras das trevas e veste a armadura da luz. Ele subjuga seu corpo para que o Espírito domine. A voz do céu proclama Filho amado de Deus. E em vez de angústia, a paz e alegria. Ele está sentado nos lugares celestiais e Deus o faz sempre triunfar em Cristo Jesus. Tal é a vida ideal de comunhão com Cristo em sua ressurreição, prenunciada pela ascensão das águas batismais. Existem dois domínios, Romanos capítulo 6, verso 12 e 14. Uma nova aplicação do tema que nós acabamos de discutir, que são os dois reinados, o reinado do pecado e o reinado da graça. O eu sucumbiu ao pecado no reinado do pecado. O eu superior do homem, a razão, a consciência e a vontade, deveria dominar a alma e a carne, as meras paixões e desejos. O espírito do homem deveria ser rei. Mas o verdadeiro eu foi destronado e o eu inferior, os desejos, ganhou domínio. E nesse falso domínio da carne, o pecado reina. Oh, que degradação! Somos conduzidos, acorrentados e o pecado nos domina. E os membros, eles cederam à injustiça. A natureza inferior do homem deveria ser instrumento da superior para a realização de tudo que é justo e bom. Na filosofia, na teologia de Paulo sobre a natureza humana, o corpo ele é sinônimo de toda vida ativa e não deveria a atividade de toda a nossa vida ser usada subordinadamente aos ditames da vontade iluminada. Veja, a atividade da vida é cedida ao poder usurpador do pecado, que é instrumento da injustiça. E aí nós temos o reinado da graça, quando o eu é submetido a Deus. O homem não é aqui um governante responsável de sua própria natureza. A soberania ela é delegada por Deus. Desculpe. E somente na devoção absoluta a Deus, ele realiza uma verdadeira autoconquista. Deus reivindica novamente a posse do Espírito que lhe foi arrancado pelo poder do pecado. E essa reivindicação é de autoridade, mas a autoridade é a autoridade do amor. E nós temos aqui, versículo 12 ao 23, esse reinado da graça. Na sessão anterior do texto, nos apresentados os principais fatos da vida do nosso Senhor que vão se refletir na experiência do regenerado, de modo que a gente tem morte, sepultamento, crucificação, ressurreição e nova vida com Cristo. A santificação dessa forma vai ser um resultado natural da justificação. E o apóstolo, consequentemente, ele vai demonstrar que o domínio do pecado ele é quebrado pelo mesmo meio que a remoção da nossa condenação, ou seja, pela nossa conversão a Jesus. Não nos encontramos mais sob a lei como um poder condenatório, mas sob um reino de graça.
Mas se estamos sob um reino de graça e não sob uma lei condenatória, não poderíamos ser tentados a banalizar o pecado, ou melhor, a pecar para que a graça abunde. Para refutar essa objeção, o apóstolo discute o reino do pecado e o contrasta com o reino da graça. O pecado ele pode ser nosso senhor, mas como escravos do pecado, nós seremos recompensados com vergonha e morte. Ou seja, a justiça, isto é, o próprio Deus da graça, pode ser nosso mestre. E como servos da justiça ou servos de Deus, nós receberemos nossa recompensa. Uma recompensa da graça, no desenvolvimento da santidade e no dom da vida eterna. Não podemos fazer melhor, então, do que contrastar o reino do pecado com o reino da graça. No reinado do pecado, que nos é apresentado nos versículos 12, 13, 21, dentre outros, nós observamos que o pecado é um tirano muito exigente. De fato, quando nos tornamos escravos do pecado, nós deixamos de ser senhores de nós mesmos. Nós perdemos a dignidade da nossa natureza, nós perdemos o autocontrole, nós perdemos a força de vontade e a firmeza de caráter. Os nossos corpos, então, se tornam instrumentos da injustiça e os desejos da carne são obedecidos. O filho pródigo da parábola vai apresentar vividamente a condição de alguém sob a tirania do pecado. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 25. Então nós notamos também que o pecado é um péssimo pagador. Mesmo admitindo que ele ofereça prazeres, estes se mostram apenas passageiros, Hebreus 11, 25. Porque depois vem a vergonha, vem o remorso e a terrível tempestade que o pecado enfurecido acarreta. Em seguida vem a morte, que é o verdadeiro salário do pecado. Isso vai significar naturalmente o afastamento de Deus. E quando finalmente se instala na experiência, revela-se uma condição desesperadora e indefesa. Quanto mais cedo todos os escravos do pecado trocarem de Senhor, será melhor. O reinado do pecado só tende a atormentar. A alma que se vende a tal tirano é tola. Ela fica fora de si, ela é como o filho pródigo quando faz. Ela recobra o juízo quando renuncia à tirania e transfere sua lealdade. O reinado da graça. Versículos 16 ao 23. Ora, nessa passagem, o apóstolo usa nada menos que 3 termos para expressar o novo e melhor reinado. São eles graça, obediência e justiça. E então, abandonando completamente a personificação, ele mostra como nos tornamos súditos e servos de Deus. Da escravidão do pecado é possível passar para o serviço e a servidão a Deus. Podemos nos libertar do pecado e então teremos a liberdade de servir a Deus e sermos seus servos. Não cometeremos erros se nós considerarmos o ensinamento de Paulo sob a perspectiva de um reinado de graça. Mas, meus queridos, se nós fomos sepultados com Cristo, ressuscitados com Ele para uma nova vida, por que continuar vivendo como escravos daquilo que nos destruía? Se a graça nos libertou do domínio do pecado, não deveríamos viver como cidadãos do reino de Deus e não mais como servos de um tirano derrotado. Aleluia! Você pode orar comigo agora? Tem um local secreto, calmo e tranquilo para você fechar sua porta, seu quarto, dentro do seu carro sozinho. Onde quer que você esteja agora, numa cama, num leito de dor, numa cela de prisão, não importa. Deus, Ele te alcança. Você é alcançado pela graça de Jesus, aonde quer que você esteja. Pai amado,
Nós te agradecemos pela graça que nos alcançou em Cristo Jesus. Obrigado porque não apenas perdoaste nossos pecados, mas também quebraste o seu domínio sobre nossas vidas. Ajuda-nos a viver de acordo com a nova identidade que recebemos em teu Filho. Que nossos pensamentos, palavras, ações reflitam a transformação operada pelo teu Espírito. Livra-nos de voltar às antigas correntes e fortalece-nos para caminharmos em santidade, amor e obediência. Que a cada dia nós possamos nos apresentar a Ti como instrumentos de justiça para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Oh, aleluia! O batismo, ele nos lembra que pertencemos a Cristo, que fomos chamados para deixar para trás a velha vida e caminhar em novidade de vida. O pecado promete liberdade, mas produz escravidão. A graça exige rendição, mas ela conduz à verdadeira liberdade. Em Cristo nós não somos mais governados pelo pecado, mas pelo amor e pela graça de Deus, meu querido ouvinte. E que essa verdade ela transforme a nossa maneira de viver todos os dias. Bom, obrigado por acompanhar mais um episódio do podcast Entende o que Estás Lendo. No próximo episódio a gente vai continuar essa jornada através de Romanos. Nos fala de lei, de pecado, de liberdade, que só é encontrada em Cristo, tá bom? Até o próximo episódio, te encontro lá. Deus abençoe. Tchau, tchau.